refletir sobre as lições da crise hídrica. Este é o tema da primeira edição do livro escrito pelo engenheiro agrônomo Nelson Luiz Neves Barbosa. O objetivo principal da publicação é contribuir com o estudo sobre a água e também com o meio ambiente das regiões rurais, em muitos casos degradadas e sem nenhuma sustentabilidade. Temas como banco de águas, recursos, volume morto, gestão correta de recursos hídricos, entre outros, serão discutidos. O livro relata fatos e situações que interferem na escassez hídrica. São analisadas as causas dessa triste falta d'água que assola o país, especialmente na região sudeste. Apesar da extensão da crise, a maioria dos dados e experiências são referentes às bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. No entanto, segundo o autor, as contribuições são válidas para todas as bacias da região. Planejamento econômico ambiental da propriedade rural, mais renda e melhores serviços ambientais. Trata-se de outra publicação do autor. Uma obra que revela a importância da água e do planejamento econômico e ambiental para a convivência pacífica entre o homem e a natureza, unidos pelo sagrado laço de produzir sem degradar e gerar riqueza sem empobrecer a natureza. Foi um trabalho bastante de muita capacidade por parte dele. Ele já vem com essa bagagem há mais de 40 anos e a especialidade dele é essa. E ele tem, há muitos anos no decorrer do tempo, procurado incentivar e mostrar que a prevenção é tudo para que nós não precisássemos passar por toda essa situação que gerou uma expectativa muito difícil para toda a população, para todos nós. E eu só espero que dentro desse trabalho, que foi um trabalho da equipe, um trabalho que a equipe se propõe a fazer, a supervisionar, administrar e executar, que exista assim, um reconhecimento de todo esse trabalho do Nelson e que possam estar aplicando todas essas lições que são baseadas em experiências dele como profissional, como técnico, para evitar essa crise hídrica que nós estamos acompanhando agora e que eu tenho muita esperança que em breve nós estaremos suprindo todas essas necessidades, devolvendo tranquilidade à população que merece. É uma população digna, que trabalha e que necessita de uma resposta diante de uma situação caótica que nós estamos vivendo. As fotos demonstram, os vídeos por nós gravados demonstram assim a que ponto nós chegamos, a que ponto as represas baixaram. Então, é muito preocupante, realmente. E eu gostaria que existisse assim, é um apelo que eu faço, que as pessoas, os órgãos governamentais, eles dessem mais atenção a isso no setor, na parte de prevenção, e não durante, quando o problema está instalado. Obrigada, Gilberto. Boa noite. É com imenso prazer que a gente está lançando o segundo livro que diz respeito a essa importante área que nós estamos, inclusive, passando uma grave crise. Uma crise hídrica que tem algum fundamento em relação ao clima, mas que também tem, assim, origem em outras razões
que dependem principalmente de uma gestão correta. O livro é bastante realista e ele aponta, assim, o que deixou de ser feito, o que precisa mudar, o que precisa de mais estudos e como as propostas, as melhores propostas devem aparecer, o que elas devem conter para resolver realmente esse grave problema. Muita coisa que está acontecendo, apesar de tantos alertas, ainda continuam com muitos erros. Então, parar de errar, que é um dos capítulos do livro, significa que você resolve muita coisa. E os erros acontecem com todos os atores envolvidos com a questão de água, desde os produtores rurais até os gestores, diretores e pessoas assim do alto escalão de água. Eu posso até perguntar por que a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo não tem um setor, uma diretoria de quantidade de água. Esse é um dos erros, existem milhares de erros. O principal causa que eu digo em relação a essa crise é a gestão de recursos hídricos que não foi feito corretamente nos últimos 20, 30 anos. Os trabalhos com água têm que ser preventivos, é outro capítulo do livro. Tem que ser, não podemos esperar a água acabar para começar a tratar das questões do assunto, da problemática. Antes, qualquer sinal de uma diminuição na vazão, um problema maior no alto escoamento nas áreas rurais, qualquer alerta já é sinal para que você comece a fazer alguma implantação de alguma ação, tomar alguma atitude, enfim. Bom, o livro ele aborda questões bastante importantes para a prevenção de escassez hídrica. Dos 18 capítulos, 17 falam em prevenção. Eu estava, inclusive, muito chateado porque eu falei, puxa, eu estou fazendo um livro e não estou contribuindo nada para esta crise. Depois eu lembrei de um trabalho que eu nunca valorizei e que talvez hoje é tão importante quanto aquele que eu faço em relação à água. Eu penso no meu trabalho em ter os reservatórios, principalmente os aquíferos subterrâneos, repletos com água armazenada. E o outro trabalho é um trabalho de uma pessoa do Sul, Pedro Diesel, que ele apenas mexe no olho da nascente. A maioria das nascentes estão assoreadas, tem muita terra solta, assoreando, perturbando a nascente, prejudicando a saída da água. O trabalho dele é apenas limpar esta terra, mexer no olho da nascente com muito cuidado e, num trabalho de apenas 3, 4 horas, ele consegue, assim, um aumento de vazão imediato. Onde saía um dedo de água, saem 2, 3 imediatamente. Eu não valorizava porque o meu trabalho demora 30, 40 anos para eu manter os reservatórios cheios. Se você pensar num filtro de água que a maior parte dos produtores rurais usam, aquele filtro de barro, vou dar um exemplo semelhante. O meu trabalho é ter o reservatório do filtro cheio, e o dele é apenas arrumar a torneirinha. Mas os dois são importantes, um complementa o outro. Eu não valorizava muito dele porque é uma coisa muito rápida e não é assim não depende de tanto planejamento. Enfim, as questões são muitas, não? Podemos pensar parar de errar, gestão, volume morto. Eu abordo 17 capítulos, como eu falei, né? Todos são importantes. E para a gente conseguir uma melhoria, quanto mais você pegar dessas indicações e trabalhar com elas, você vai ter um resultado melhor. Tem algumas que são mais importantes, né? Uma que eu falo nós temos que priorizar armazenar água nos aquíferos subterrâneos. Hoje, todo o trabalho que o governo está fazendo é reservar água em represas. Eu tenho 8 males de represas. Eu vou citar alguns para não ficar muito focado nisso. Eu considero o principal.
as represas sofrem uma perda de água muitíssimo grande pela evaporação daquele espelho enorme de água. O sistema Cantareira tem 96 km² de espelho de água. Então eu pergunto, como estaria o volume hoje das represas se não houvesse evaporação? Estaria muito diferente. Nós estamos há mais de 250 a 300 dias sofrendo um calor escaldante, vento que podem rebaixar o nível da represa em até 1 centímetro dia. O normal é 5 a 7 milímetros, mas em condições favoráveis podemos ter esse rebaixamento de 1 centímetro dia. 10 dias são 10 centímetros, 250 dias são 2,5 metros. E é uma perda que eu não consegui, em apenas 3 dias, botar numa máquina calculadora. Não cabia na máquina. Então, as dimensões. Não adianta, como eu te falei, eu recuperar 30, 40 nascentes. Eu tenho que trabalhar em enormes áreas com milhares de produtores rurais para poder atender e melhorar a vazão da bacia, de uma bacia hidrográfica. É o que nós precisamos hoje. A água da bacia PCJ, Piracicaba Capivari, está perturbada, está com um problema de ser menor que a demanda, né? Então, grandes dimensões, sustentabilidade. Esse trabalho de fazer barragens não tem sustentabilidade nenhuma, ao contrário, causa uma série de impactos gravíssimos. E o trabalho que eu recomendo, inclusive é um dos capítulos, nós temos que recuperar as áreas rurais das microbacias prioritárias de produção e conservação de água. Isso é um trabalho, não sei por que ninguém valoriza, talvez tenha outros interesses, é um trabalho com sustentabilidade, cada vez melhor e com uma outra grande vantagem. Eu não atendo apenas a questão de água, quando eu recupero as áreas degradadas das bacias prioritárias. Eu atendo todo o meio ambiente, a questão de solo, produtividade, equilíbrio dos gases, flora, eu atendo todos os recursos naturais. E o que me leva a conseguir a sustentabilidade. Hoje, né, há muito se fala que é necessário o desenvolvimento sustentável, senão você vai criar problema para o planeta Terra com toda certeza. Bom, e por aí vai. Você tem alguma pergunta para fazer? Onde as pessoas podem adquirir o livro? Como? Onde as pessoas podem Bem, eu deixei alguma coisa na livraria Pontes, ali no centro, se não me engano é o Rua Doutor Quirino. Tá? Mas é isso. Valéria. Tá bom, né?